Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes e controversos da história, deixou um legado que continua a desafiar e inspirar pensadores até hoje. Mas por trás de suas ideias revolucionárias, há uma história de luta pessoal e um mistério que intriga estudiosos há décadas. O que levou Nietzsche à loucura? Neste vídeo, vamos explorar a vida, o pensamento e as circunstâncias que podem ter contribuído para o declínio mental de um dos maiores pensadores de todos os tempos. Vamos mergulhar em sua infância, carreira acadêmica, relações pessoais e saúde, buscando entender os fatores que podem ter levado à sua insanidade. Prepare-se para uma jornada fascinante pela mente de um gênio e descubra como sua luta pessoal pode ter moldado suas ideias e seu legado duradouro. Se você é fascinado pela filosofia e pela mente humana, este vídeo é para você. E não se esqueça de deixar nos comentários qual aspecto da vida de Nietzsche você acha que mais influenciou sua loucura. Sua participação é fundamental para enriquecer nossa discussão. Vamos começar. Infância e juventude de Nietzsche. Para entender o homem que Friedrich Nietzsche se tornou, é essencial explorar seus primeiros anos de vida, que foram marcados por eventos significativos e influências formativas. Nietzsche nasceu em 1844 na pequena cidade de Röcken, na Alemanha, em uma família profundamente religiosa. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era um pastor luterano, e a religião desempenhou um papel central em sua educação inicial. A infância de Nietzsche foi marcada por uma tragédia precoce, a morte de seu pai quando ele tinha apenas 4 anos. Esse evento teve um impacto profundo em sua vida e em sua visão de mundo. A perda deixou a família em dificuldades financeiras e Nietzsche foi criado principalmente por mulheres, incluindo sua mãe, irmã e avó. Essa dinâmica familiar pode ter contribuído para a sensibilidade e introspecção que caracterizaram sua personalidade e filosofia posteriormente. A educação de Nietzsche foi fortemente influenciada por sua formação religiosa e clássica. Ele demonstrou desde cedo um talento excepcional para a música e a literatura, e sua inteligência precoce lhe rendeu uma bolsa de estudos para a renomada Escola de Forta, onde se destacou em estudos clássicos, particularmente em grego e latim. Foi durante esses anos que Nietzsche começou a desenvolver um interesse profundo pela filosofia e pela literatura, influenciado por pensadores como Schopenhauer. A juventude de Nietzsche também foi marcada por uma busca incessante por conhecimento e verdade. Ele era um leitor voraz e um pensador crítico, sempre questionando as normas e valores estabelecidos. Essa curiosidade intelectual e espírito crítico foram fundamentais para o desenvolvimento de suas ideias filosóficas mais tarde na vida. A influência de sua educação religiosa e clássica, combinada com a perda precoce de seu pai e a dinâmica familiar predominantemente feminina, moldou Nietzsche em um pensador único, capaz de desafiar convenções e explorar as profundezas da condição humana. Esses elementos de sua infância e juventude são essenciais para compreender a complexidade e a profundidade de seu pensamento filosófico. Ao explorar a infância e juventude de Nietzsche, podemos ver as raízes de suas futuras ideias e a formação de sua perspectiva única sobre o mundo. Esses anos formativos plantaram as sementes que mais tarde germinariam em algumas das filosofias mais revolucionárias e influentes da história. Carreira acadêmica e primeiras obras. A carreira acadêmica de Friedrich Nietzsche foi marcada por um brilhantismo precoce e uma dedicação profunda ao estudo dos clássicos. Sua trajetória começou na prestigiada Escola de Forta, onde ele se destacou em estudos clássicos, particularmente em grego e latim. Essa formação clássica foi fundamental para o desenvolvimento de seu pensamento filosófico e de sua habilidade de analisar e criticar as estruturas culturais e morais de sua época. Em 1864, Nietzsche iniciou seus estudos na Universidade de Bonn, onde se concentrou em filologia, teologia e filosofia. E foi durante esse período que ele começou a desenvolver um interesse profundo pela filosofia de Schopenhauer, cujas ideias sobre o pessimismo e a vontade de viver influenciaram significativamente o pensamento de Nietzsche. Aos 24 anos, Nietzsche
Foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade de Basileia, uma conquista notável para alguém tão jovem. Sua carreira acadêmica floresceu, e ele rapidamente ganhou reconhecimento por suas habilidades excepcionais e insights profundos sobre a cultura e a literatura clássicas. Durante seu tempo em Basileia, Nietzsche publicou suas primeiras obras, que já demonstravam seu pensamento crítico e inovador. O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, publicado em 1872, é um exemplo marcante de sua abordagem única à filosofia e à cultura. Nesta obra, Nietzsche explora a dualidade entre os princípios apolíneo e dionisíaco, representando a razão e a emoção, respectivamente, e como esses princípios se manifestam na arte e na cultura. No entanto, O Nascimento da Tragédia não foi bem recebido por todos na comunidade acadêmica. Muitos de seus colegas criticaram a obra por sua abordagem não convencional e por desafiar as normas estabelecidas da filologia clássica. Essas críticas, embora desafiadoras, não impediram Nietzsche de continuar a desenvolver suas ideias e a explorar novas áreas do pensamento filosófico. A recepção mista de suas primeiras obras pode ter contribuído para um sentimento de isolamento e incompreensão, que se tornaria um tema recorrente em sua vida e em sua filosofia. No entanto, essas experiências também fortaleceram sua determinação em desafiar as convenções e buscar uma compreensão mais profunda da condição humana. A carreira acadêmica de Nietzsche e suas primeiras obras estabeleceram as bases para suas contribuições filosóficas posteriores, marcando o início de uma jornada intelectual que continuaria a desafiar e inspirar pensadores por gerações. A influência de Wagner à vida de Friedrich Nietzsche foi profundamente marcada por suas relações pessoais, e uma das mais significativas foi sua amizade com o compositor Richard Wagner. A conexão entre os dois começou em 1868, quando Nietzsche, então um jovem professor em Basileia, conheceu Wagner e sua esposa Cosima. A admiração mútua e o interesse compartilhado pela arte e pela filosofia rapidamente levaram a uma amizade intensa e colaborativa. Nietzsche viu em Wagner não apenas um gênio musical, mas também um visionário que compartilhava suas aspirações de renovar a cultura alemã. Wagner, por sua vez, encontrou em Nietzsche um intelectual brilhante cujas ideias filosóficas ressoavam com suas próprias visões artísticas. Essa sinergia levou Nietzsche a escrever O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, uma obra que celebra a música de Wagner e explora a relação entre a tragédia grega e a música moderna. No entanto, essa relação tão promissora começou a se desintegrar com o tempo. As diferenças ideológicas e pessoais entre os dois tornaram-se cada vez mais evidentes. Nietzsche, com seu espírito crítico e independente, começou a questionar a visão de mundo de Wagner, especialmente suas tendências nacionalistas e antissemitas. Além disso, a crescente influência de Cosima Wagner sobre Richard e a própria relação de Nietzsche com Cosima complicaram ainda mais a dinâmica entre eles. A ruptura definitiva ocorreu no final da década de 1870, quando Nietzsche publicou Humano, Demasiado Humano, uma obra que marcava uma clara distância de suas ideias anteriores e uma crítica implícita às visões de Wagner. Este livro, com seu tom mais cético e analítico, representou um afastamento significativo das ideias românticas e nacionalistas que Wagner defendia. A separação de Nietzsche e Wagner teve um impacto profundo em ambos. Para Nietzsche, a perda dessa amizade foi um golpe emocional e intelectual. Ele havia investido muito de si na relação e na colaboração com Wagner, e a ruptura deixou um vazio que contribuiu para seu crescente sentimento de isolamento. No entanto, essa experiência também fortaleceu sua determinação em seguir seu próprio caminho filosófico, livre das influências e expectativas de outros. A influência de Wagner na vida de Nietzsche foi, portanto, multifacetada. Inicialmente, serviu como uma fonte de inspiração e colaboração, mas com o tempo, tornou-se um catalisador para o desenvolvimento de uma visão filosófica mais crítica e independente. A relação com Wagner ajudou Nietzsche a refinar suas ideias e a se afirmar como um pensador único e revolucionário, cujo legado continua a desafiar
e inspirar até hoje. Isolamento e solidão. O isolamento e a solidão são temas centrais na vida e na filosofia de Friedrich Nietzsche, e eles se tornaram particularmente pronunciados após sua ruptura com Richard Wagner e a comunidade acadêmica. À medida que Nietzsche se afastava das influências e expectativas de seus contemporâneos, ele mergulhou em um período de profunda introspecção e reflexão que, embora fosse filosoficamente produtivo, também intensificou seu sentimento de isolamento. A solidão de Nietzsche era multifacetada, física, intelectual e emocional. Ele frequentemente se sentia incompreendido e subestimado por seus contemporâneos, que muitas vezes não conseguiam captar a profundidade ou a originalidade de suas ideias. Essa falta de reconhecimento e apoio social pode ter contribuído significativamente para seu declínio mental, pois ele se viu cada vez mais desconectado do mundo ao seu redor. Ao longo de sua vida, Nietzsche enfrentou dificuldades financeiras e problemas de saúde que o forçaram a se mudar frequentemente, buscando climas mais favoráveis para sua condição. Essas mudanças constantes e a instabilidade de sua vida cotidiana apenas exacerbaram seu sentimento de isolamento. Ele passou grande parte de seus últimos anos viajando entre diferentes cidades europeias, muitas vezes sozinho, em busca de paz e inspiração. A solidão de Nietzsche também se refletia em sua escrita. Em suas obras, ele frequentemente explorava temas de alienação e a busca pelo significado em um mundo que muitas vezes parecia indiferente ou hostil. Em Assim Falou Zaratustra, por exemplo, ele cria um personagem que representa o isolamento do profeta ou visionário, alguém que vê verdades que os outros não conseguem ou não querem ver. No entanto, a solidão de Nietzsche não era apenas uma fonte de sofrimento, era também uma fonte de força e inspiração. Ele acreditava que a verdadeira criatividade e originalidade só poderiam surgir do isolamento, onde o indivíduo não era influenciado pelas opiniões e expectativas da multidão. Em suas obras, ele frequentemente celebrava a figura do Übermensch, ou super-homem, alguém que transcende as normas e valores da sociedade para criar seu próprio caminho. Apesar de seu isolamento, Nietzsche manteve uma correspondência ativa com amigos e admiradores, o que lhe proporcionou algum alívio emocional. No entanto, essas conexões não foram suficientes para aliviar completamente seu sentimento de solidão, que se tornou uma característica definidora de sua vida e obra. Isolamento e a solidão de Nietzsche, portanto, foram tanto uma fonte de sofrimento quanto uma fonte de inspiração. Eles moldaram sua visão de mundo e suas ideias filosóficas, levando-o a explorar as profundezas da condição humana e a buscar um sentido de propósito e significado em um mundo muitas vezes indiferente. Ao explorar o isolamento e a solidão de Nietzsche, podemos ver como esses temas não apenas influenciaram sua vida pessoal, mas também enriqueceram sua filosofia, proporcionando uma perspectiva única sobre a existência humana e a busca por significado em meio ao sofrimento. Saúde física e mental. Ao longo de sua vida, Friedrich Nietzsche enfrentou uma série de desafios relacionados à sua saúde física e mental, que tiveram um impacto significativo em seu bem-estar geral e em sua capacidade de trabalhar. Desde jovem, Nietzsche sofreu com problemas de saúde crônicos que afetaram profundamente sua qualidade de vida e sua produtividade intelectual. Um dos problemas mais persistentes de Nietzsche era a saúde ocular. Ele sofria de dores de cabeça intensas e problemas de visão, que muitas vezes o impediam de ler e escrever por longos períodos. Esses problemas oculares foram exacerbados por sua intensa dedicação ao estudo e à escrita, muitas vezes em condições de pouca luz, o que agravava sua condição. Além dos problemas oculares, Nietzsche também enfrentou uma série de outras doenças crônicas. Ele sofria de dores estomacais severas, náuseas e vômitos frequentes, que muitas vezes o deixavam incapacitado por dias. Esses problemas digestivos eram tão debilitantes que ele frequentemente precisava interromper seu trabalho e buscar repouso. A saúde mental de Nietzsche também foi profundamente afetada por esses problemas físicos.
A dor constante e a incapacidade de trabalhar de maneira contínua contribuíram para um estado de ansiedade e depressão. Ele frequentemente se sentia sobrecarregado e desesperado, lutando para manter a clareza mental necessária para suas reflexões filosóficas. Além disso, há várias teorias sobre possíveis doenças neurológicas que poderiam ter contribuído para o declínio mental de Nietzsche. Uma das teorias mais conhecidas é a de que ele sofria de sífilis, uma doença que pode causar danos neurológicos severos e levar à demência. No entanto, essa teoria é controversa, e não há consenso entre os estudiosos sobre a veracidade dessa hipótese. Outra teoria sugere que Nietzsche poderia ter sofrido de um tumor cerebral ou de uma doença autoimune que afetava seu sistema nervoso. Essas condições também poderiam explicar seus sintomas físicos e mentais, incluindo as dores de cabeça intensas, os problemas digestivos e o declínio cognitivo. A combinação de problemas físicos e mentais criou um ciclo vicioso para Nietzsche. A dor física constante e a incapacidade de trabalhar de maneira contínua contribuíram para um estado de ansiedade e depressão, que por sua vez exacerbavam seus problemas físicos. Esse ciclo de sofrimento físico e mental teve um impacto profundo em sua vida e em sua obra. Apesar de todos esses desafios, Nietzsche continuou a produzir obras filosóficas profundas e influentes. Sua determinação em superar as adversidades físicas e mentais é um testemunho de sua força de vontade e de sua dedicação à busca da verdade e do conhecimento. Sua luta contra a doença e a dor também moldou sua filosofia, levando-o a explorar temas de sofrimento, resiliência e a busca pelo significado em um mundo muitas vezes indiferente. Ao examinar a saúde física e mental de Nietzsche, podemos ver como esses desafios não apenas afetaram sua vida pessoal, mas também enriqueceram sua filosofia, proporcionando uma perspectiva única sobre a condição humana e a busca por sentido em meio ao sofrimento. O colapso em Turim. O colapso mental de Friedrich Nietzsche, em Turim, em janeiro de 1889, é um dos eventos mais dramáticos e enigmáticos de sua vida. Este episódio marcou o início de um período de declínio mental que duraria até sua morte, em 1900, e tem sido objeto de intensa especulação e análise por estudiosos e biógrafos. Na manhã de 3 de janeiro de 1889, Nietzsche estava caminhando pelas ruas de Turim, quando testemunhas relataram ter visto um evento perturbador. Ao avistar um cavalo sendo açoitado por seu condutor, Nietzsche, profundamente comovido pela cena, teria corrido em direção ao animal, abraçando-o e chorando inconsolavelmente. Este ato de compaixão extrema é frequentemente interpretado como um sinal de seu colapso mental iminente. O episódio em Turim é muitas vezes visto como um momento de ruptura, onde a tensão entre a sensibilidade emocional de Nietzsche e as pressões intelectuais e emocionais de sua vida atingiram um ponto crítico. Sua empatia pelo sofrimento do cavalo pode ser vista como uma manifestação de sua profunda preocupação com o sofrimento humano e sua busca incessante por significado e compaixão em um mundo que ele frequentemente via como indiferente. Após o incidente, Nietzsche foi levado de volta ao seu quarto, onde sua condição mental continuou a deteriorar-se rapidamente. Ele começou a exibir sinais de delírio e perda de contato com a realidade, escrevendo cartas desconexas e grandiosas a amigos e figuras públicas, assinando-as com nomes como Dionísio e o Crucificado. Essas cartas, conhecidas como os bilhetes da loucura, são um testemunho de seu estado mental fragmentado e de sua luta para manter a coerência. A causa exata do colapso de Nietzsche permanece um mistério, e várias teorias têm sido propostas ao longo dos anos. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sofrido de sífilis, uma doença que pode causar danos neurológicos severos e levar à demência. Outros apontam para a possibilidade de um tumor cerebral ou de uma doença autoimune que afetava seu sistema nervoso. Há também aqueles que veem o colapso como resultado do estresse emocional e intelectual acumulado ao longo de sua vida, exacerbado por sua solidão e isolamento. Independentemente da causa, o colapso em Turim marcou o fim da carreira produtiva de Nietzsche e o início de uma fase de dependência e cuidado. Ele passou os últimos anos de sua vida sob os cuidados de sua irmã,
Elisabeth Förster Nietzsche, e eventualmente de sua mãe, em um estado de incapacidade mental. O colapso em Turim é um lembrete poderoso da fragilidade da mente humana e das pressões que podem levar até mesmo os pensadores mais brilhantes ao limite. Para Nietzsche, este evento simboliza a tensão entre sua busca incansável pela verdade e a realidade cruel e indiferente que ele frequentemente descrevia em sua filosofia. Ao refletir sobre o colapso de Nietzsche, somos lembrados da importância de equilibrar a busca pelo conhecimento e pela verdade com o cuidado pela saúde mental e emocional. O legado de Nietzsche continua a nos desafiar a questionar nossas próprias crenças e valores, enquanto também nos lembra da necessidade de compaixão e compreensão em um mundo muitas vezes indiferente. Teorias sobre a loucura de Nietzsche. Loucura de Friedrich Nietzsche é um dos mistérios mais intrigantes e debatidos na história da filosofia. Desde seu colapso em Turim, em janeiro de 1889, diversas teorias têm sido propostas para explicar o declínio mental do filósofo. Vamos explorar algumas das principais hipóteses que tentam desvendar o enigma da loucura de Nietzsche. Teoria da sífilis. Uma das teorias mais conhecidas e controversas é a de que Nietzsche sofria de sífilis, uma doença sexualmente transmissível, que pode causar danos neurológicos severos e levar à demência. A sífilis era uma doença comum na época, e muitos acreditam que Nietzsche pode ter contraído a doença durante sua juventude. No entanto, essa teoria é altamente debatida, pois não há evidências conclusivas de que Nietzsche realmente tenha sido diagnosticado com sífilis. Além disso, os sintomas de Nietzsche não correspondem perfeitamente aos da sífilis terciária, a fase avançada da doença que afeta o sistema nervoso. Teoria do tumor cerebral. Outra teoria sugere que Nietzsche pode ter sofrido de um tumor cerebral. Tumores no cérebro podem causar uma variedade de sintomas neurológicos e psiquiátricos, incluindo alterações de personalidade, delírios e perda de funções cognitivas. Embora essa teoria seja plausível, não há registros médicos definitivos que confirmem a presença de um tumor cerebral em Nietzsche. A falta de tecnologia médica avançada na época dificulta a confirmação dessa hipótese. Teoria da doença autoimune. Alguns estudiosos propuseram que Nietzsche pode ter sofrido de uma doença autoimune que afetava seu sistema nervoso. Doenças autoimunes ocorrem quando o sistema imunológico ataca erroneamente tecidos saudáveis do próprio corpo. Essas condições podem levar a uma série de sintomas neurológicos e psiquiátricos, semelhantes aos observados em Nietzsche. No entanto, essa teoria também carece de evidências conclusivas, e a variedade de doenças autoimunes torna difícil identificar uma causa específica. Teoria do estresse emocional e intelectual. Outra perspectiva é que o colapso mental de Nietzsche foi resultado do estresse emocional e intelectual acumulado ao longo de sua vida. Nietzsche enfrentou uma série de desafios pessoais e profissionais, incluindo a ruptura com Richard Wagner, a falta de reconhecimento acadêmico e as críticas contínuas às suas obras. Além disso, sua saúde física precária e a solidão contribuíram para um estado de ansiedade e depressão. Essa combinação de fatores pode ter levado ao esgotamento mental e ao colapso. Teoria da esquizofrenia. Alguns estudiosos sugeriram que Nietzsche pode ter sofrido de esquizofrenia, uma doença mental caracterizada por delírios, alucinações e desorganização do pensamento. Embora essa teoria explique alguns dos sintomas observados em Nietzsche, como os delírios e a perda de contato com a realidade, ela não é amplamente aceita. Os sintomas de Nietzsche não correspondem perfeitamente ao quadro clínico da esquizofrenia, e a doença geralmente se manifesta na adolescência ou no início da idade adulta, não na meia-idade. Teoria da demência. Frontotemporal. Outra hipótese é que Nietzsche pode ter sofrido de demência frontotemporal, uma forma de demência que afeta principalmente os lobos frontal e temporal do cérebro. Essa condição pode levar a alterações de personalidade, comportamento e funções cognitivas, semelhantes aos sintomas observados em Nietzsche. No entanto, essa teoria também carece de evidências conclusivas, e a demência frontotemporal não era bem compreendida na época de Nietzsche.
Contribuições de estudiosos e biógrafos. Ao longo dos anos, diversos estudiosos e biógrafos têm contribuído para o debate sobre a loucura de Nietzsche. Autores como Walter Kaufmann, Rudiger Safransky e Sue Prideaux ofereceram diferentes interpretações e análises das possíveis causas da loucura do filósofo. Essas contribuições ajudaram a enriquecer o entendimento sobre a vida e a obra de Nietzsche, embora o mistério permaneça. Ao explorar a vida e a obra de Friedrich Nietzsche, fica claro que sua trajetória foi marcada por uma busca incessante pela verdade e pelo significado da existência humana. Sua loucura, embora trágica, não diminui a profundidade e a relevância de suas ideias, que continuam a desafiar e inspirar pensadores até hoje. A loucura de Nietzsche influenciou a percepção de sua obra de várias maneiras. Para alguns, sua insanidade mental reforçou a visão de que ele era um pensador radical e perigoso, cujas ideias poderiam levar ao caos. No entanto, para muitos outros, a loucura de Nietzsche apenas intensificou o fascínio por suas ideias, vendo-o como um profeta incompreendido que pagou um preço alto por sua genialidade. O legado de Nietzsche é vasto e multifacetado. Suas obras, como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, e A Genealogia da Moral, continuam a ser estudadas e debatidas em universidades e círculos filosóficos ao redor do mundo. Ele desafiou as convenções morais e religiosas de sua época, propondo uma reavaliação completa dos valores e da ética. Sua ideia do Übermensch, ou super-homem, e a famosa declaração Deus está morto, são apenas alguns dos conceitos que continuam a provocar reflexões profundas sobre a condição humana. Nietzsche também influenciou diversas áreas além da filosofia. Seu pensamento teve um impacto significativo na literatura, na psicologia e até mesmo na política. Filósofos como Martin Heidegger, psicólogos como Sigmund Freud e escritores como Hermann Hesse foram todos influenciados por suas ideias. Além disso, o existencialismo e o pós-modernismo, dois movimentos filosóficos importantes do século XX, têm raízes nas ideias de Nietzsche. A vida pessoal de Nietzsche, marcada por solidão, isolamento e sofrimento físico e mental, também contribuiu para seu legado. Sua capacidade de transformar essas adversidades em insights filosóficos profundos é um testemunho de sua resiliência e determinação. Ele nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar significado e propósito. Ao refletir sobre a vida e a obra de Nietzsche, somos lembrados da importância de questionar nossas próprias crenças e valores. Seu legado nos desafia a buscar a verdade, a enfrentar nossos medos e a criar nossos próprios caminhos, independentemente das convenções sociais. Ele nos ensina que a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma jornada contínua, cheia de desafios, mas também de possibilidades infinitas. Em conclusão, Friedrich Nietzsche deixou um legado duradouro que continua a moldar o pensamento filosófico e a cultura contemporânea. Sua vida e obra nos inspiram a pensar criticamente, a desafiar as convenções e a buscar um significado mais profundo em nossas próprias vidas. Ao fazer isso, honramos o espírito de um dos maiores pensadores da história e mantemos viva a chama de sua filosofia revolucionária. Ao finalizar este vídeo, convido você a continuar explorando as ideias de Nietzsche e a refletir sobre como elas podem influenciar sua própria jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos filosóficos e inspiradores. Até o próximo vídeo.